Estamos em mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical. Hoje estaremos falando a respeito da lição de número 7. Lição essa que faz parte da nossa revista A Fragilidade Humana e a Soberania Divina, o Sofrimento e a Restauração de Jó. E a lição de número 7 ela tem como título A Teologia de Bildade. Se há sofrimento, há pecado oculto? Desde já eu vos convido a estar assistindo às aulas anteriores. Estamos na lição de número 7. Então você que está participando conosco, reveja as demais aulas para que você possa entender a respeito do assunto e da matéria que nós estamos a estudar nesse trimestre. É muito importante nós termos o conteúdo por completo dessas lições para que a gente possa ter uma maior compreensão a respeito das aulas que estão sendo lecionadas. Nosso textuário da revista, ele tem como tema textuário: se teus filhos pecaram contra ele, também ele os lançou na mão da sua transgressão. A verdade prática nossa diz assim: a existência do sofrimento não quer dizer que haja pecado oculto. Nossa leitura bíblica em classe, eu gostaria que você anotasse para fazer a leitura do mesmo posteriormente. Se encontra no livro de Jó, capítulo de número 8, do versículo 1 ao versículo de número 4, capítulo 18, do versículo 1 ao versículo 4 e capítulo 25, do versículo 1 ao versículo de número 6. Na sua casa você vai estar fazendo a leitura desses textos para maior compreensão da nossa matéria de hoje. E vamos entrar já no assunto a ser abordado. A teologia de Bildade: se há sofrimento, há pecado oculto? Haja vista que o problema do patriarca Jó não era pecado oculto. Embora este segundo amigo de Jó, nós estudamos na aula passada a respeito de Elifaz e a sua teologia, na aula de hoje estamos a estudar a respeito do segundo amigo de Jó, chamado Bildade. Haja vista que na concepção de Bildade, o que Jó estava a enfrentar, o que Jó estava a passar, era por causa de algum pecado cometido que estava em oculto. Então esta era a teologia do seu segundo amigo Bildade. Tudo o que estava acontecendo com a vida de Jó era porque ele não estava confessando o pecado oculto que ele possuía, segundo a teologia de Bildade. Então, nessa aula nós estudaremos sobre essa teologia do amigo de Jó. Veremos que ela apresenta o caráter justo e reto de Deus em contraposição ao suposto pecado oculto de Jó. Então, nessa teologia de Bildade, ele vai apresentar um Deus justo, um Deus reto, em contraposição ao pecado de Jó. Estudaremos também a defesa de Bildade por uma moralidade rígida, fundamentada em meros preceitos religiosos, sem, contudo, e atenção, guiar-se por princípios espirituais. Segundo Bildade, Deus é um ser muito distante, Ele está muito longe de mim e de você. Portanto, é inacessível. Ao longo de cada argumentação de Bildade, veremos também a contraposição do patriarca Jó. Então, segundo Bildade, Deus é um Deus justo, um Deus reto. Então, Jó teria que confessar os seus pecados a Deus, para que Deus pudesse mudar aquela situação dele, porque Jó, segundo Bildade, tinha algum pecado oculto. E nós, você que está nos acompanhando por dentro da matéria, você sabe que Jó não possuía pecado oculto. Em partes, a teologia de Bildade, ela está correta. Em parte, sim, ela está correta. Mas a aplicação que ele dá a Jó está incorreta. Ok? Aí o nosso tópico 1 diz assim: o pecado em contraste com o caráter justo e santo de Deus. Então, o pecado em contraste com o caráter justo e santo de Deus.
E aí nós temos, Deus é justo e reto. Isso é um atributo de Deus. Deus, ele é um ser justo, é um ser reto. E então, segundo Bildade, quando Jó está a negar o seu pecado, segundo ele, Jó estava acabando de ser condenado, né? Ele estava acabando de ser condenado por Deus. Porque ao não confessar os seus pecados, Deus estava condenando ele àquela situação que ele se encontrava. Por isso, ele tinha que confessar a Deus os seus pecados. Porque Deus, como todo-poderoso que ele é, como justo, como reto, ele perdoaria os pecados de Jó e poderia mudar aquela situação que ele se encontrava. Justamente porque Deus era um Deus justo e era um Deus reto. Então, poderia restaurar toda a condição, seja financeira, material, a saúde física, que Jó outrora tivesse, ok? Só que nós sabemos que Jó, conhecendo que não havia pecado, ele vai contrapor o seu amigo Bildade. Uma compreensão limitada da natureza de Deus. Mesmo sendo uma teologia em partes correta, certo? Porque em muitos casos, se há realmente um sofrimento, pode sim ter algum pecado que é oculto, e a Bíblia nos ensina, né? Aquele que confessa e deixa, alcança de Deus misericórdia. Então, quando eu estou realmente com algum pecado oculto e eu não confesso a Deus este pecado, pode me trazer sérias consequências. Por isso, o homem que ele encontra Cristo, ele se direciona até a cruz, aos pés de Cristo, e ele pede perdão a Deus pelos seus pecados por intermédio de Cristo Jesus, perdoados são seus pecados. Se há, com toda certeza, um quebrantamento espiritual, um quebrantamento do coração por aquele pecado cometido, e essa pessoa confessa a Deus, Deus é misericordioso a perdoar. Então, aquele que confessa e deixa, alcança de Deus misericórdia. Ok? Só que Bildade ele tinha uma compreensão limitada quanto a esse assunto, incompleta. Por quê? Porque, segundo Bildade, Jó teria que fazer alguma coisa para que aquela situação dele mudasse. Ou seja, segundo a teologia de Bildade, ele destacava uma meritocracia humana, ou seja, um mérito humano, meritocracia humana, no processo para ser justificado por Deus. É interessante que Bildade ele vai escrever, né, no texto aqui assim, ó, capítulo 8, do versículo 5 ao versículo 6 de Jó, que ele escreve: mas se de madrugada buscares a Deus, ainda ele impõe o horário. Jó, olha, por causa dos teus pecados aí, você tem que fazer alguma coisa para que Deus possa te ouvir. Então, acorda de madrugada, Jó, clama de madrugada. Né? Se de madrugada você buscar a Deus, o Todo-Poderoso, pedir misericórdia a Ele, se fores puro e reto, como você diz que é, Jó, né? Certamente logo despertará por ti e restaurará a tua morada, da tua justiça. Então Bildade estava colocando uma condição para que Jó pudesse proceder, para que Deus pudesse ouvi-lo. Veja bem, meritocracia humana na justificação, irmãos, ela está incorreta. Porque nós somos, sim, justificados não pelos nossos méritos, não porque eu sou bonzinho, porque eu sou bonitinho, porque eu faço isso, porque eu faço aquilo, não. Nós somos justificados perante Deus mediante o sacrifício vicário de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Só desta forma nós nos encontramos justos perante Deus. Todos nós somos pecadores. Nós só encontramos a verdadeira justiça diante de Deus se reconhecermos os nossos pecados diante de Cristo, reconhecermos seu sacrifício vicário na cruz do Calvário. Aí sim, passamos a ser justificados em Deus, por intermédio de Cristo Jesus. Ou seja, não há nenhum esforço humano, não há algo que eu possa fazer para mudar essa situação de injusto para justo. Eu preciso sim me tornar justo, mas eu só me torno justo não pelos meus méritos,
Não pela chamada teologia de Bildad que dizia a respeito da meritocracia humana. Não, eu me torno justo por causa do sacrifício vicário de Cristo na cruz do Calvário. Ou seja, Jesus, ele pagou o alto preço na cruz do Calvário. Foi rasgado a cédula que marcava a minha vida e a tua vida, a cédula do pecado que nos aprisionava. Cristo Jesus, padecendo na cruz do Calvário, ele agora nos dá o direito de termos livre acesso à sala do trono de Deus. Louvado seja o Senhor. Então, por intermédio de Cristo Jesus, eu e você agora passamos a ser justos perante Deus. Deus olha para a minha vida e para a tua vida e não enxerga agora mais os pecados que eu cometi, os erros que eu cometi. Mas quando Deus ele olha para a minha vida e para a tua, ele enxerga o sangue carmesim de Jesus, que vertido foi na cruz pela minha vida e pela sua. Então não há o que nós possamos fazer para nos vangloriar a respeito da justificação. É Deus que quis proporcionar, entregando Cristo Jesus pela minha vida e pela sua. Então nós somos sim justificados por intermédio de Cristo Jesus. Então neste ponto a teologia de Bildad, quanto à meritocracia humana, ela está equivocada. Ok? Voltando aqui, se há sofrimento, é porque há algum pecado oculto? Algumas vezes sim. Então parte da teologia dele está correta. Muitas pessoas sofrem justamente por causa dos erros cometidos. E eu preciso consertar esses erros. Mas não é todas as vezes que podemos encaixar isso. No caso de Jó, a aplicabilidade desta teologia de Bildad não se faz correta. Porque Bildad ele não tinha uma compreensão total a respeito do que estava acontecendo com a vida de Jó. Ou seja, Bildad ele tinha uma compreensão limitada do que estava acontecendo com Jó e também uma compreensão limitada da natureza divina, ou seja, da natureza de Deus. Não são pelos nossos méritos que nós encontramos justificação perante Deus, mas é somente através de Cristo Jesus que nós somos justificados perante Ele. Aí o ponto 3 vai dizer aqui também, o número 3, a imperfeição humana. Então, Bildad dizia, né? Deus é um Deus sábio, um Deus justo, né? Como Deus é infinitamente sábio, como Ele é infinitamente justo, como se justificaria um homem para com Deus? Então nós temos, diante da defesa teológica feita por Bildad, Jó vai perguntar isso agora, né? Como se justificaria o homem para com Deus? E agora, como que o homem pode se justificar? Lembrando que nós somos imperfeitos. É Cristo que se aperfeiçoa em nós. É o Espírito Santo dele que faz com que nós nos aperfeiçoamos, nos tornemos homens santos, nos tornemos a cada dia mais santos diante de Deus, procurando a santificação. Lembrando que nós somos imperfeitos. Então Jó estava reconhecendo como que o homem pode se justificar diante de Deus, sendo ele imperfeito. Deus é um Deus infinitamente sábio, é um Deus infinitamente justo. Jó tinha essa consciência. Jó está consciente que nenhuma perfeição humana o habilitaria a aproximar-se de Deus. Ou seja, nenhuma perfeição humana o habilitaria a aproximar de Deus. Por quê? Porque o homem é imperfeito. E o interessante de tudo é que Deus conhece as nossas imperfeições, porque Ele nos criou. Ele sabe que eu e você somos imperfeitos, então não há como nós nos justificarmos diante dele se não for por Cristo Jesus. Se não for por intermédio do sacrifício de Cristo, nós não temos como nos justificar perante Deus. Não há argumentos cabíveis para eu e você nos justificarmos diante de Deus se não for por Cristo Jesus. Então o homem ele é imperfeito. O homem ele está em obras. Cada um de nós carregamos conosco uma plaquinha que diz assim, ó, estamos em obras. Entenda isso. Eu e você estamos em obras, estamos sendo edificados pelo Espírito Santo, a cada dia mais buscando a santificação, a cada dia mais batalhando aqui nesta terra,
para que nós possamos ter uma vida em paz, para que nós possamos ter uma vida conforme os princípios bíblicos. Mas é uma luta constante, é uma busca constante. Está escrito aqui em Filipenses, gostaria que você acompanhasse comigo, livro de Filipenses, capítulo de número 1, versículo de número 6, Filipenses 1, 6, e diz assim: tendo por certo isso mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Ou seja, somos imperfeitos, mas Cristo, Ele começou uma boa obra na minha vida e na sua. Quando nós voltamos os nossos olhos para a cruz, quando nós reconhecemos o sacrifício vicário de Cristo, entendemos o propósito porque Cristo morreu verdadeiramente por nós. Cristo agora Ele passa, nós aceitamos Ele, o sacrifício vicário dEle, e agora Cristo passa a fazer uma boa obra em nós. E essa boa obra que Cristo, por intermédio do Espírito Santo, começou a fazer em nós, Ele dará continuidade, Ele aperfeiçoará até o dia do Senhor. Louvado seja Deus por isso. Mais um texto que eu gostaria de ler com os irmãos, Romanos, capítulo de número 3. Vamos fazer a leitura de Romanos, capítulo de número 3. Também explica muito bem a respeito dessa temática que estamos aqui aplicando na aula de hoje. Romanos, capítulo de número 3, versículo de número 23, que diz assim: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todo ser humano pecou e destituído está da glória de Deus. Somos imperfeitos. A imperfeição humana é isso. Todos os homens pecaram. Desde Adão e Eva até os dias de hoje, todos os homens pecaram. Somente Cristo Jesus, a segunda pessoa da Trindade, que se fez homem e habitou no nosso meio, somente esse não pecou. Tirando ele, todos os homens pecaram. Romanos, aí continuidade, Romanos capítulo 6. O homem pecou e destituído está da presença, da glória de Deus. Agora Romanos 6, 23. Olha o que o autor Paulo vai escrever. Porque o salário do pecado, qual que é o pagamento do pecado? É a morte. O pagamento que nós tínhamos pela nossa imperfeição, por ter essa corruptibilidade sobre nós, pecado sobre nós, o salário, o nosso pagamento era a morte. Mas aí Paulo continua escrevendo: mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. O dom gratuito de Deus, louvado seja Ele, é a vida eterna. De que maneira? Por Cristo Jesus, nosso Senhor. Por intermédio de Cristo, nós agora não temos mais o salário do pecado sobre nós, mas nós recebemos o dom gratuito de Deus. Somos imperfeitos ainda. Todos os dias nós buscamos a santificação, o aperfeiçoamento dos santos. Somos imperfeitos, mas sobre nós não está mais o jugo do pecado, porque por intermédio de Cristo nós recebemos o dom gratuito da salvação. Por intermédio dele, não é pelos nossos méritos, mas é por intermédio dele, porque ele quis nos conceder. Louvado seja o Senhor. E Jó, ele sabia muito bem disso. E por isso Jó aqui vai expressar: mas como justificaria um homem para com Deus? Se Deus é um Deus sábio, infinitamente sábio e justo, o que irá, habilitar para que eu possa me aproximar? Irmãos, nós só conseguimos nos aproximar de Deus por intermédio de Cristo Jesus, reconhecendo Cristo como aquele que nos salvou, que nos libertou, nos deu agora o direito à salvação e à vida eterna. O grande questionamento dele poderia ser feito da seguinte forma: é verdade que onde há sofrimento, há pecado? Seus amigos responderiam sim. Os amigos de Jó responderiam sim. É verdade que há sofrimento, onde há sofrimento, há pecado? De cara, os amigos de Jó responderiam sim. Agora, Jó, um retumbante não. Por quê?
Porque Jó sabia que o que estava acontecendo com a vida dele estava além do que as pessoas ou que também ele mesmo poderia enxergar. Não era simplesmente um ambiente terreno, mas o que estava acontecendo com ele era uma providência divina, uma providência do alto. Então ele sabia que no caso dele, se havia o sofrimento, não era por causa de algum pecado que ele havia cometido. Mas Deus sabia de todas as coisas. E ele confiava nesse Deus, ele confiava em Deus. Tópico 2. O pecado visto como quebra da moralidade tradicional. O pecado visto como quebra da moralidade tradicional. Moralismo por tradição. Vejamos que Bildade, ele estava comprometido. Bildade, ele estava bem comprometido, irmãos, na defesa dessa moralidade, na defesa dessa tradição, né? A visão que Bildade tinha, que passava pela cabeça, né? Ele achava que tudo funcionava, né? A maneira que ele pensava que o universo funcionava não se encaixava com a situação em que Jó se encontrava. Ou seja, Bildade pensava que sabia como as coisas funcionavam. Ele tinha certeza que a sua concepção, ele tinha certeza que a sua teologia a respeito do acontecimento era real, era verdadeira. Agora ele via na vida de Jó um exemplo a ser aplicado. Ele via Jó como esse exemplo e as consequências que sobrecaíam sobre a vida do patriarca. E segundo a ideia de Bildade, essas consequências que caíam sobre a vida de Jó era porque de alguma maneira Jó ele havia extrapolado ou Jó havia de alguma maneira quebrado, né, essa moral tradicional, esse moralismo tradicional, essa ordem moral que Bildade tinha como verdadeira. Ou seja, a consequência do pecado de Jó estava gerando sobre ele todas essas atrocidades. Bildade era ligado no moralismo tradicional. O moralismo tradicional para ele era muito maior do que a questão espiritual. Bildade entendia do tradicionalismo moral, mas ele não entendia do que estava envolvendo de forma espiritual a vida do patriarca Jó. Ou seja, o quesito espiritualidade, ele muito diz respeito também aos nossos dias de hoje. A tradição, ela não pode ser superior àquilo que as escrituras bíblicas, elas vêm a nos ensinar. Porque senão nós começamos a colocar barreiras aonde não há barreira. Nós passamos a tradição acima daquilo que é bíblico. E é um cuidado que nós temos que ter. Porque a leitura que Bildade estava fazendo era tipo assim, bem, a tradição nossa, ele fez uma leitura, Bildade fez uma leitura, olha, todas as pessoas boas prosperam dessa maneira, Deus abençoa. Mas as pessoas maus vão de mal a pior, porque há alguma perversão da ordem, alguma quebra da ordem moral. Por isso, de alguma maneira, elas estão pecando. Então essa era a teologia de Bildade. Se você é abençoado, porque você é bom, porque você é justo, porque você é reto. Agora, se você está sendo de alguma forma passando por alguma situação difícil, complicada, é porque você está pecando. A subversão da ordem moral.
Na verdade, Bildade simplesmente repete o que já vem sendo defendido por gerações passadas, todavia acrescentando alguns contornos aos seus pressupostos teológicos. Ou seja, Bildade ele faz um juízo precipitado a respeito do que estava a passar na vida do patriarca Jó. Ele não leva em consideração o âmbito espiritual. Na visão de Bildade, a tradição, aquilo que ele estava acostumado, a visão que ele já tinha do que era um padrão, uma moral estabelecida, era o correto. Só que entenda, você que já assistiu às demais aulas, Deus estava no controle de todas as coisas. A situação de Jó não estava no âmbito terreno. Todo o acontecimento de Jó, a situação que ele estava vivendo, tinha sido gerado no âmbito espiritual. Aquela situação que ele se encontrava não era por causa de algo no âmbito terreno, mas era por causa de algo que aconteceu no âmbito espiritual e agora estava refletindo no âmbito terreno. Para ele, as desgraças sofridas por Jó ocorreram por causa da quebra da moralidade estabelecida. Ou seja, Bildade ele tem a mesma apresentação aqui, em partes ela é verdade, a respeito da lei da semeadura. Lá no livro de Gálatas, capítulo 6, 7, vai falar sobre a lei da semeadura. O que o homem planta, ele colherá. Então, é uma verdade isso. O que eu e você plantamos, nós vamos colher. É a lei da semeadura. E eu disse na aula anterior, mesmo que não seja colhido aqui nesta terra, entenda, a vida nossa não termina aqui. A nossa vida não termina aqui. A nossa vida não é apenas terrena. Nós temos uma vida que será imortal. Uma outra realidade, onde a nossa alma e o nosso espírito estarão. Ou seja, a vida do ser humano não termina aqui. A decisão é, eu vou passar a minha vida com Deus por toda a eternidade, ou vou passar a minha vida sem Deus por toda a eternidade. Daí entra a lei da semeadura também. Se não for colhido o resultado que eu plantei aqui na terra, será colhido lá, na eternidade. A eternidade, ela vai fazer jus. A eternidade, ela vai ser responsável também daquilo que eu plantei aqui. Então fica tranquilo. Às vezes você pensa e imagina quantas pessoas têm plantado maldade e parece que não têm recebido mal por isso. E quantas pessoas têm plantado bondade e também não têm recebido o bem por isso. Entenda, na eternidade, todas as coisas serão esclarecidas. E na eternidade vai ser dado a cada um, segundo também o que foi plantado aqui nessa terra. Então fique em paz, fica tranquilo. Acalma teu coração. O tópico 2, no ponto 3. Contemplando a cruz. Contemplando a cruz. O homem de Uz estava convicto de que não havia quebrado nenhuma lei, sendo, portanto, inocente, e que seu sofrimento não teria razão aparente. Mas diante das acusações dos amigos, ele estava disposto a abandonar toda tentativa de se auto-justificar. Jó chega numa situação que ele não quer mais se justificar. Ele sabe que ele é inocente. Ele sabe que não há pecado cometido na sua vida. E ele chega agora nesse ponto que ele não quer mais. Ele quer abandonar toda tentativa de se auto-justificar. Ele quer abandonar toda a instância humana e agora ele quer apelar para um mediador, ou seja, para um redentor.
E aí lá no capítulo de Jó, capítulo 19, eu quero fazer essa leitura, capítulo 19 do livro de Jó. Capítulo de número 19, versículo de número 25, 19 e 25. Como Jó agora ele vai apelar para um mediador, para um redentor. Olha o que ele vai dizer. Porque eu sei que o meu redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Alguns podem até dizer assim, mas como é que Jó sabia a respeito de Jesus? Como que ele tinha esse conhecimento? Jó sabia que o Redentor dele se levantaria. Jó agora não queria mais se auto-justificar. Eu sou inocente, eu sou inocente. Não, ele estava agora depositando ao seu Redentor, ele está clamando agora ao seu mediador. Ele estava confiando em Deus e dizendo: em breve ele se levantará sobre a terra. Eu sei que ele vive. Ele irá se levantar sobre a terra, sobre a face da terra. E aí nós voltamos para a pessoa de Cristo Jesus agora, contemplando a cruz, contemplando aquele que se levantou sobre a terra. E que lá na cruz do Calvário, ele passou a ser agora o nosso mediador. Ele passou agora, por intermédio do seu sacrifício, ser o nosso Redentor. Foi a oferta em meu lugar e em seu lugar. A oferta perfeita. Apagado foram os nossos pecados, as nossas transgressões. Imputado agora foi por intermédio de Cristo Jesus. Fomos justificados, regenerados e santificados pela pessoa de Cristo Jesus. Quando nós olhamos para a cruz do Calvário, quando nós contemplamos a cruz do Calvário, nós sabemos que somente lá a salvação. Somente Ele pode ser o nosso Salvador. Somente Ele tem a situação para os nossos problemas, para as nossas dificuldades. Somente Ele tem todo o poder nos céus e na terra para ajudar a mim e a você. Somente Ele pode se levantar em meu favor e ao teu favor. Quando nós olhamos para a cruz, nós entendemos que nós somos imperfeitos. Nós entendemos que nós somos limitados. Nós entendemos que nós não somos autossuficientes. Quando nós olhamos para a cruz, nós entendemos que nós somos totalmente dependentes dele. Aleluia. Essa é a mensagem da cruz. Não adianta eu, você, assim como Jó entendeu, querer se defender em muitas situações. É Ele que nos conhece. Ele sairá à nossa defesa. A compreensão que Jó tinha, e ele queria, e ele sabia que em breve o seu Redentor se levantaria sobre a terra. É a mesma certeza que eu e você também temos que ter em nossas causas. Cristo, Ele está nos contemplando. Às vezes algumas pessoas passam por algumas situações complicadas e tentam se justificar ou tentam achar solução para aquela dificuldade, para aquele problema. Entenda, é Ele, somente Ele que vai agir na tua causa. Somente Ele que na hora correta e na hora certa se levantará. Então se acalme, acalme o teu coração. Creia que o teu Redentor vive. Creia que Ele luta em teu favor. Descansa nele. Tópico 3. O pecado em contraste com a majestade de Deus. O pecado em contraste com a majestade de Deus. Aqui nós temos o terceiro discurso que Bildade ele faz, né? E nesse terceiro discurso,
O que Bildade faz? Ele exalta a Deus e ele rebaixa. Ele exalta a Deus. Nesse terceiro discurso, Bildade, ele exalta a Deus e ele rebaixa Jó. Não há como negar que longo debate entre Jó e seu amigo esgotou o poder argumentativo de Bildade, o que fez com que ele repetisse várias vezes o que já havia dito. Na verdade, o seu último discurso não traz nada de novo. O que ele faz no terceiro discurso? Ele vai exaltar a Deus, mostrando a sua onipotência divina, que Deus é grande, que Deus é poderoso. E o que ele vai dizer? Ele vai mostrar que Jó não é nada comparado com Deus. Há uma distância tão grande de Deus e Jó. Há um abismo. Bildade ele acaba criando um abismo que não existe entre a criatura e o Criador. Lembra quando Deus ele fez o homem e a mulher? A Bíblia vai dizer no livro de Gênesis que ele vinha ao jardim do Éden. Ele vinha fazer o que no jardim do Éden? Ele vinha ter um relacionamento. Ele vinha conversar com Adão e Eva. Deus, antes de ser um Deus de princípios, de regras, diretrizes, Deus é um Deus de relacionamento. Deus criou a sua criatura, Ele criou o homem e a mulher, a coroa da criação dele, para se relacionar com o homem. Ele colocou o homem no jardim do Éden para administrar aquilo que ele havia criado. Mas em conjunto, ele estaria ali com o homem. Deus é um Deus de relacionamento. Entenda isso. Não existe essa distância entre Deus e o homem. O que faz separação entre Deus e o homem é o pecado. Mas quando o homem reconhece o seu pecado, quando o homem reconhece as suas transgressões, ele recebe perdão de Deus. Ao receber perdão de Deus, esse restabelecimento dessa comunhão, ela é plena. As pessoas muitas vezes querem distanciar o Criador da criatura. Enquanto Ele é um Deus de amor, Ele quer se aproximar daquilo que Ele criou. O pecado faz separação. Mas aquele que tem um coração quebrantado, ele se aproxima. Ele passa a adquirir um relacionamento tão pleno com Deus, tão íntimo. E é o que Ele deseja de nós. Apesar de Deus ter esses atributos, Ele ser reto, ser justiça, a sua santidade, a sua onipotência, a sua onipresença, onisciência. Um outro atributo de Deus se chama amor. Ele é onipotente. Tópico 2. Mas não ausente. Um Deus onipotente, mas não ausente. E Jó vai demonstrar muito bem isso. Ele possuía essa compreensão. Jó ele não questiona a onipotência divina. O que Jó vai questionar? Ele vai questionar a aplicação dessa teologia que o seu amigo Bildade estava fazendo contra ele. Porque Jó sabia que não havia pecado contra Deus. E é bem verdade isso que o próprio Deus dá testemunho da vida do patriarca. E Jó sabia que Deus era um Deus compassivo, que era um Deus amoroso. Apesar de ser soberano, também ele era acompanhado desses outros atributos. Então entenda, Deus tem todo o poder, ele é soberano, mas ele tem os atributos, ele é compassivo, ele é amoroso, ele te ama. Você é dele. Ele tem cuidado de ti. Nós não podemos olhar somente para Deus e ver a força que Ele tem. Nós temos que olhar para Deus e também ver o amor que Ele tem para conosco. Um amor tão grande que Ele não quer nos perder por adversário, por inimigo das nossas almas. Um amor tão grande que Ele não nos quer ver perdido para o mundo, para as coisas erradas do mundo, para o pecado. Mas Ele quer nos ver próximo dEle, juntinho dEle.
Entenda, Deus não disciplina ninguém porque ele é mau, porque ele é ruim, porque ele é grande. Não, ele disciplina porque ele ama. Ele disciplina o homem, não é somente porque ele é forte, soberano, mas porque ele ama a mim e a você. Ele tem cuidado das nossas vidas. Às vezes nós não conseguimos compreender essas coisas, mas o seu amor é tão grande para conosco que muitas vezes nós somos disciplinados por ele, justamente porque ele nos ama. E ele nos corrige para que nós possamos novamente voltar para o caminho correto, para que nós possamos voltar os nossos olhos para a cruz, para que nós possamos voltar os nossos olhos para Cristo, para a mensagem da cruz, para o sacrifício de Cristo. Diferentemente do conceito que era apresentado aqui por Bildade, que apresenta Deus como poderoso, glorioso, Deus também, além de todas essas coisas, ele é principalmente um Deus misericordioso, um Deus gracioso, um Deus que age com amor, com compaixão. Então é o cuidado que o autor vem colocar que nós temos que ter aqui, que nesses momentos difíceis, nesses momentos complicados, nós não podemos manchar a imagem de Deus e pensar que por causa do sofrimento, e agora está sendo imposto sobre nós por causa de algum pecado que nós cometemos, que está oculto. Cada um de nós sabemos. Você sabe se você pecou contra Deus, se você está andando e agindo ao contrário daquilo que é bom, daquilo que é bem. A moral vai nos ensinar a respeito disso. A ética cristã vai nos ensinar a respeito disso. Aquele que está em Cristo, ele possui bons frutos. Ele resplandece esses bons frutos. A boa árvore produz bons frutos. Se você está produzindo maus frutos, é porque realmente alguma coisa de errado precisa ser corrigido na sua vida. Você precisa reconhecer esses erros diante de Deus, porque Ele é misericordioso para endireitar novamente a tua vida. A conclusão que nós temos aqui na aula de hoje, para nós fecharmos, se há sofrimento, há pecado oculto? Nem sempre, irmãos. Nem sempre. Algumas vezes nós passamos alguns sofrimentos por escolhas erradas que nós fazemos. Algumas vezes passamos por algumas dificuldades, alguns sofrimentos, justamente porque Deus está fortalecendo a nossa fé nele, para que possamos crescer ainda mais. Muitas vezes Deus proporciona alguns sofrimentos para que nós possamos atingir degraus maiores, porque nós crescemos, sabe que os momentos que nós mais crescemos são os momentos de dificuldades. São nos momentos que aparentemente são para nos derrubar. É nesses momentos que nós crescemos mais. Quando nós temos plena convicção que Deus está conosco. Veja bem, Deus, Ele mede os meus atos e os teus atos pela regra do amor. Pelo amor. Ele nos ama tanto que muitas vezes Ele nos repreende para que nós possamos ter cuidado e novamente voltarmos ao seu caminho, o caminho correto. Nós precisamos, quando nós saímos do eixo, voltar os nossos olhos para a cruz. Entendermos o amor sublime que Cristo ali naquela cruz, pendurado no madeiro por nós, passou.
E ao contemplarmos tudo isso, temos a certeza que Ele nos ama de uma forma tão grande, tão linda, que mesmo em meio ao sofrimento que algumas vezes nós possamos enfrentar, nós temos que ter a certeza que Ele se levantará ao nosso favor. Que você possa ter compreendido um pouco mais a respeito desse tema que nós apresentamos nessa aula. Continue conosco participando das demais aulas, irmãos. Estamos a estudar a respeito da história de Jó. Nessas duas últimas aulas falamos a respeito dos dois amigos de Jó, o primeiro Elifaz, o segundo aqui Bildade, cada um deles trazendo uma teologia, ou seja, um assunto a respeito, o porquê daquele situação, daquele sofrimento em que Jó se encontrava. E é claro que em cada aula nós trazemos também aqui a parte que faz realmente, valia a compreensão dessa teologia desses amigos dele, mas as partes que eles não têm o entendimento realmente da situação em que Jó estava a enfrentar. Por isso não é aplicável à vida de Jó. Ok? Na próxima aula nós trataremos a respeito da teologia de Zofar, que tem como título: O justo não passa por tribulação? Então você é nosso convidado a estar conosco na próxima aula aqui. Que Deus lhe abençoe grandemente a você e a sua família. E se você não viu os vídeos anteriores, eu vos convido a estar aí se inscrevendo no canal, a estar participando conosco, recebendo as atualizações com os nossos vídeos semanais. E faça a releitura de todo o texto do livro de Jó. Assista às demais aulas nossas, para que você possa ter uma compreensão melhor a respeito dessa matéria. Fragilidade humana e a soberania divina, o sofrimento e a restauração de Jó. Deus vos abençoe.